tá? O Gabriel tem até música de fundo, né? Deus, caminhão passando, fazendo Tem, som de som de fundo. aqui perto, mas atrapalha muito vocês? Veja aí se atrapalha. Não. Ou se vocês conseguem me ouvir. Se vocês conseguirem me Não, ouvir, bom. de boa. Tá? Eu vou Só dar um brincadeira. jeito de melhorar isso. De brincos. Galera, é o seguinte. Eu não sei quantos já fizeram a avaliação, ok? É essa semana. Vocês têm até sexta-feira para completar a avaliação, pessoal. Então, assim, ó, de forma bem querida, falando para vocês, não deixe para a última hora, porque na última hora você pode acabar esquecendo. Então, sugiro que você faça o quanto antes, né? Eu falei isso na semana passada, que quando você tivesse o link, você já poderia fazer. Dei as recomendações. Então, faz enquanto ainda tem um pouco da memória do outro conteúdo na sua cabeça. Diga, beleza, Alexandre? Beleza. Seguinte. Oi? Essa sala falsa que tá acontecendo sobre a tela. É o fundo da minha casa aí, ó. É o seguinte, pessoal. Não, é na foto. O seguinte. Não deixe para a última hora para não esquecer, tá? Em relação a nota e tudo mais, tá? Faz com calma. Eu coloquei como sugestão que você imprima, né? Tire lá uma foto das questões, faça no papel para depois você colocar a resposta. Para você não acabar colocando uma resposta que depois vai falar assim, puxa, era tão fácil e eu acabei errando, tá? Então eu peço que vocês tenham... Não era até ontem a data que a Marcele passou? Olha, até onde eu sei é até sexta, dia 28, né? Até onde eu sei é dia 28 para todo mundo. Posso estar errado, mas a minha tá liberada até o dia 28. Foi isso que me falaram e foi isso que eu coloquei, tá? Então eu só peço que vocês façam, não deixem para a última hora para não acabar esquecendo de resolver a prova, tá? Eu acho que é essencial para todo mundo. Como ninguém me mandou nada de dúvida do conteúdo anterior, até porque eu acho que acabamos trabalhando bastante essa parte de exponencial. Depois a gente teve ali uma breve partezinha de PG, onde eu tentei concentrar tudo, na verdade, em uma aula só, né? Eu dei os pontos mais importantes. Oi, diga, pode falar. Uma coisa. Sobre PG, de verdade, esse é o conteúdo que eu posso falar, tipo, não entendi nada, porque eu achei que foi muito rápido. Eu não aprendi. Se você pudesse dar uma revisadinha, assim, sabe? Tipo, os pontos principais. Tá. Eu não entendi de verdade. Assim, lógico, vou fazer isso, mas não hoje, tá? Porque eu preciso sempre ler. Eu falo para vocês, eu tenho que saber antes para eu poder preparar as ideias. Lógico, nada impede de você me fazer uma pergunta e eu te responder, né? Mas se for para preparar as ideias, eu preciso ter um tempo antes, tá? Tá bom, não tem problema. Então a gente pode preparar. Só que assim... Não é tipo tudo, é uma partezinha, sabe? Vamos dizer assim. Tá. A ideia básica de PG, Lavínia, só para tentar deixar bem claro, é aquela parte de sequência numérica onde um termo é obtido através da multiplicação de uma razão pelo anterior. Então, se eu levar isso em conta... Espera aí, já deixa eu falar. É o Brenner, né? Já deixo. Se eu levar em conta essas ideias de sequência numérica, eu consigo fazer uma assimilação, por exemplo, com a PA, né? E aí dentro da PA eu tinha termo geral, eu tinha soma, e eu tenho a mesma estrutura dentro da PG, da progressão geométrica. Só que daí muda o termo geral, muda a soma, são fórmulas, né? Mas os conceitos são os mesmos. Diga lá, Brenner. Não seria mais fácil você ter passado antes o logaritmo, que eu tava, né, já tava dando uma olhadinha na aula, que é meio assim que a questão de expoente e tal. Não seria mais fácil você ter passado primeiro o logaritmo e depois passar PG? Então... Um pensamento meu. Mas agora não, eu entendi. Então... Não. Eu entendo o seu pensamento, Brenner. Então eu vou mencionar isso
que você falou aí, é que logaritmo tem a ver com exponencial e PG também tem a ver com exponencial. Por quê? Porque como a gente vai multiplicando na mesma razão, a gente trabalha com potência. Se você parar para pensar nos conteúdos que a gente tem no terceiro Aqui, bimestre, por exemplo, tem mais a ver, tipo, com função, que pelo que eu tava vendo tem meio que, tipo, gráfico e tal, tem mais, assim, pô, eu vi assim que parece que tem mais a ver com exponente, sendo que PG também tem, mas menos, entende? não, eu entendi. O que eu posso falar? Tá? E lógico, isso é uma decisão pessoal, isso aí não mudaria na questão tipo de vamos finalizar o primeiro ano. Não, isso não muda. A ordem que eu desse nos conteúdos não alteraria o produto final, vamos dizer assim. Vocês iam fechar tranquilamente. O detalhe é que, por exemplo, a PG não envolve logaritmo, tá? Até pode ser que um dia a gente chegue e fale assim, puxa, tem uma PG que pode ser formada com logaritmo. Tudo bem. Mas a PG, a ideia da PG, ela é estritamente ou ela é diretamente focada em potência, em expoente, tá? Então, para eu não misturar, para não ir, mais um conteúdo e depois voltar, eu acabei decidindo, não, vamos manter só a parte da potência. Por isso que eu coloquei PG antes. Se eu não me engano, salvo engano da minha parte, a 111 eu não sei se chegou a inverter, tá? Deixar a PG para o último. Agora, opinião, né, do professor é mais fácil eu ter PG sem ter envolvido mais coisa de exponencial, que no caso seria o logaritmo, do que chegar e colocar, tipo, vamos ter logaritmo e depois, agora esquece o logaritmo, vamos ver só potência, tá? Porque PG, na verdade, é um assunto que vai envolver essa questão de potência, né? Não é toda a ideia de exponencial também. Então, eu acredito que seja de boa, tá? Mas, assim, professor, eu podia ter estudado antes logaritmo depois PG? Eu acredito que não faria diferença na questão de conhecimento, tá? Até porque lá no final, quando a gente for tratar em questão de Enem, vestibular, tanto o Enem quanto o vestibular, eles gostam de misturar. O FPR, ele gosta de misturar. Então, ele pode mexer PA, PG e logaritmo tudo junto, tá? Então, isso aí vai depender muito, assim, dos conceitos fechadinhos. O que é PA, o que é PG, o que é logaritmo, o que é exponencial, tá? Em questão de ordem, eu acho que na hora de misturar tudo isso não altera o final, tá? O importante é a gente saber os conceitos, as bases de tudo aí, tá bom? Brenner, sem ficar chateado comigo, tá? Beleza. Oi, diga lá, pode falar. Pode falar, né? Pode falar, mas... Fale, qualquer uma das duas. Sir, sobre as notas do primeiro e do segundo bimestre, já estão certas? Olha, eu coloquei o que aparecia para mim, tá? Eu peguei a data que, teoricamente, vocês deveriam ter terminado, baixei as notas para mim e lancei. Pode ser que por algum erro do sistema, não tinha sido gerada alguma nota em algum dos sistemas, e aí eu deixei de lançar. O que eu espero, tá? Teve uma pessoa até agora que já me procurou e falou assim, professor, estou zerado nessa avaliação. A pessoa me passa qual é a avaliação, para eu poder ir lá no sistema e verificar se está atualizado, o que aconteceu lá no sistema. Daí eu posso mudar. O que eu não posso é ficar, tipo, todo dia olhando de todo mundo, entende? Uhum. Então, eu peguei... Espera só um segundo aí. Eu peguei 2 dias onde eu verifiquei todos os nomes. Se passou alguma coisa, se eu acabei deixando de passar, ou se o sistema não tinha sido atualizado ainda, eu peço que você me passe. Porque daí eu consigo atualizar para vocês ainda, tá? Mas eu preciso que vocês me passem qual é o erro que está aparecendo para vocês. Tá, é que eu fui entrar, só que não é só na sua matéria, sabe? Eu vi no boletim geral, assim. Tem, acho que, as minhas últimas matérias, assim, as 5 ficou sem nada. Tipo, não é nem 0, nem nada, assim, é só um cisquinho, sabe? Eu não entendi. Cisquinho? Tipo, como se não tivesse lançado nota ainda, sabe? Tá. Se você puder me mandar no particular no WhatsApp lá,
né? Me tira um print do que aparece para você. Quando você entra em matemática, tá sem nada de nota. No primeiro bimestre tá sem nada. Se você puder tirar um print e me mandar, que daí eu fico registrado lá para eu poder visualizar depois. Aí eu vou tentar verificar quinta-noite ou sexta, eu verifico para todo mundo daí. Beleza, obrigada. Tá bom? Valeu. A Ana queria falar alguma coisa? Não, professor, relaxa, pode continuar. De boas? Então tá. Galera, eu vou escolher as telas aqui e já volto. Eu imagino ele indo lá buscar a tela, tá ligado? Já volto. E se ele cair, né? Tomara que ele não se machuque, né? Nossa. Nossa, Nossa. vocês são muito engraçados. Parabéns, as piadas são muito boas. Se Sério, congelar a galera. imagem, tomara que não esteja muito frio aí, né? Eu ouvindo vocês, eu falei, meu Deus do céu. Mas é que eu tenho que buscar, porque eu tenho que ir no aplicativo das imagens buscar, né? Peço desculpa aí pela forma de escrita, então. Se puderem me perdoar. Galera, vamos falar um pouquinho sobre logaritmos, tá? Se você já assistiu a aula de hoje, você já teve a aula base de logaritmo, né? Professor, eu ainda não assisti, eu ainda nem fiz a prova lá, então... Galera, se você não assistiu, se você não fez a prova, eu gostaria que você prestasse mais atenção ainda nessa aula, porque depois, quando você for ver, né, teve uma turma que só teve o PowerPoint, e teve a 113, que teve 2 aulas hoje, né? Me confirma aí. 112. 112. A 112 já teve PowerPoint e vídeo, concordam? De logaritmos? Sim. Sim, né? E aí a 113 vai ter isso aí na sexta-feira... Não, na semana que vem. Tá, semana que vem. Só deixa eu responder, alguém me perguntou lá no bate-papo. A prova é PG, o que mais? Toda a parte de exponencial, tá? Tudo que é exponencial. Então, propriedade de potência, equação exponencial, função exponencial, inequação exponencial e PG. Tá bom? Ô, professora, Oi, diga, pode falar? mas tipo, não é do conteúdo. Mas sabe, eu prefiro pelo menos. Antes de você colocar o slide, você podia colocar a aula, sabe? Tipo, o vídeo. Porque, pelo menos pra mim, eu entendo melhor o vídeo pra depois ir ler o slide do que ler o slide e depois ver o vídeo. Cortou. Tá escutando? Desculpa, repete porque eu não entendi. Agora eu Tá tô. escutando? Agora eu tô. Eu acho que você Agora eu podia tô escutando, colocar pode falar. primeiro o vídeo e depois colocar o slide, sabe? Pelo menos pra mim, assim, quando eu vejo o vídeo, depois eu entendo o slide. Mas se eu leio o slide primeiro, eu não entendo. Pelo menos eu, né? Não sei a galera. Tipo, hoje você No Não, meu pode caso, eu faz, também pode ser. prefiro. Eu Quando você também for- prefiro Tá primeiro bom. o vídeo, depois o slide. Tranquilo. Uma coisa que tem que ser ciência é que, tipo, o slide tá ali para vocês, ele vai ficar salvo para vocês, né? Então, por exemplo, a hora que aparecer o vídeo, então assiste o vídeo e depois lê o slide. Isso aí, eu não vou dar um conteúdo, né? Só existe uma parte do conteúdo da matemática que eu acabo colocando o slide antes do... só o slide, né? Sem conteúdo propriamente dito. E é do segundo ano, não é do de vocês. Então... Caso você esteja nessa... assiste o vídeo. Né? Ninguém vai me responder. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deu uma travada. Deu uma travadinha. Deu uma travada? Tá, é que eu tava tirando o print da chamada aqui, pra eu ter registrado, tá? Não, o que eu falei é assim, ó. Se travar de volta, vocês me avisem, tá, gente? Estranho. Segundo ano não travou nada hoje. O que eu falei é que se você prefere, né, no caso, professor, eu prefiro ter o primeiro vídeo depois do slide, não tem problema, deixa o slide guardadinho lá, mas lembre-se depois de ler, né? Depois que aparecer o vídeo, você lê. Beleza? Beleza. Então tá. Beleza.
Então, vamos falar um pouquinho sobre o logaritmo, tá? Para aqueles que já leram os slides, para quem já assistiu o vídeo, talvez fique um pouco mais claro o raciocínio que a gente vai ter aqui. Mas se você não leu, se você não assistiu, não tem problema nenhum, desde que você preste bem atenção, tá bom? Primeiro é que o logaritmo, a primeira informação que a gente tem é que o logaritmo é a operação inversa do exponencial. E às vezes eu falo assim, tipo, a operação inversa. Então ele desfaz aquilo que o exponencial faz. Sim, de certa forma, sim, né? Mas é muito mais complicado, vamos dizer assim, eu montar na minha cabeça uma operação que seja o inverso, né? Que vai fazer aquilo que o exponencial faz, ou que desfaça aquilo que o exponencial faz. Então, é muito mais tranquilo eu partir de definição. Eu poder falar assim, olha, a definição de logaritmo é isso. Se eu entendo a definição de logaritmo, fica mais tranquilo eu trabalhar quando ele aparece para mim, para eu poder trabalhar, tá? Então, a aula de hoje, galera, a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, né? O mais rápido possível, assim, na ideia de logaritmo, não entrando nas propriedades, não entrando Travou, professor. dentro das ações. Espera que eu vou... Vejo se travar de volta, você me avisa, que daí eu vou procurar um lugar melhor aqui, tá? O que eu vou fazer na aula de hoje é tentar deixar a definição bem fixa na cabeça de vocês, porque depois, na hora que eu for para as propriedades, para a parte de operação mesmo, a gente consegue com uma facilidade um pouco maior, se eu tenho bem na minha cabeça a definição, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é esse tipo de escrita que eu coloquei ali, ó. Log, a gente lê isso como log de A na base B igual a X. É a leitura que a gente faz do logaritmo, tá? Primeiro passo, eu definir quem é A, quem é B e quem é X. Quem é A, quem é B, quem é X. Então, se você estiver copiando, isso é importantíssimo, né? Você vai escrever lá, log de A na base B igual a X. O que a gente vai dizer? Que o A é o logaritmando, B é a base e X é o resultado, é o quê? É o logaritmo. Então, a gente lê, né, essa leitura que a gente faz aqui, a gente lê da seguinte forma, log de A na base B igual a X. A é meu logaritmando, B é minha base e X é o resultado do log, é o logaritmo, tá? Então, para eu conseguir montar uma definição de logaritmo, eu preciso ter esse conceito de quem é o logaritmando, quem é a minha base e quem é o logaritmo, tá? Alguma pergunta quanto a esses itens, né? Quanto quem é quem dentro do log ali? Alguma pergunta? Não? Então tá. Oi, diga, pode falar. Só pra saber. Não, pode ir pro próximo. O logaritmando, ele sempre vai estar elevado, né? Não, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Ah, tá. Beleza. Tá? Então, olha só por que eu falo que é a operação inversa do exponencial, né? Ele tem tudo a ver com o exponencial. Aquele log de A na base B igual a X, eu consigo transformar, e é bom que isso fique bem claro, consigo transformar numa equação exponencial. Eu coloco a base elevado a X é igual ao logaritmando. Toda vez que eu tiver, né, log de A na base B, eu sei que a leitura que eu faço é quanto vale esse log de A na base B? É o valor que eu preciso elevar o B para que chegue igual a A. Tá? Eu tenho alguns exemplos na aula de hoje, então, caso falando e só visualizando assim fique complicado, não se preocupe, porque a gente tem alguns exemplos numéricos para a gente poder mostrar isso aí. Tá bom? Ok? Ok. Essa setinha que tem aqui no meio, tá? A gente normalmente vê ela na horizontal, eu coloquei ela na vertical só para poder ficar um pouco mais claro o que eu estou falando. O que significa uma flechinha com as duas pontas, né? Com a ponta para os dois lados. Ele está dizendo que isso aqui de cima, que é o log,
só vai acontecer, a gente fala assim, se e somente se isso aqui for verdade. A leitura matemática que a gente faz disso aqui é, isso aqui de cima corresponde ao de baixo, assim como o de baixo corresponde ao de cima. O de cima só é verdadeiro se o de baixo for verdadeiro. E o de baixo só é verdadeiro se o de cima for verdadeiro. Essa é a leitura. Se e somente se. Log de A na base B igual a X, se e somente se B elevado a X for igual a A. Porém, eu posso ler B elevado a X igual a A, se e somente se log de A na base B é igual a X. Tá? Eu sei, eu tenho consciência total que talvez eu falando, mostrando essa tela e falando, alguns alunos fiquem pensando, caraca, que difícil, não consigo, não entendo, não estou conseguindo enxergar o que o professor está falando, tá? Por isso que eu falei que vão ter exemplos numéricos. Mas a pergunta que eu tenho antes, e inclusive quem assistiu o vídeo viu essa pergunta sendo respondida, qual é a ideia inicial de logaritmo, né? Por que que a gente coloca logaritmo no conteúdo? Da onde surgiu o logaritmo, né? Galera, todos estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Se não ouvir, me fala lá. Tá? Se travar, me fala. Então, galera, eu preciso ter uma ideia inicial do porquê usar o logaritmo, né? E a ideia inicial do logaritmo é para resolver equações exponenciais. E aí, se eu falo em equação exponencial, eu tenho quase certeza que boa parte dos alunos vai fazer aquela leitura assim, não, professor, mas equação exponencial a gente sabe resolver, né? A gente iguala os dois lados, a gente usa a mesma base dos dois lados da igualdade, corta a base e resolve pelos expoentes. E eu vou falar, nossa, parabéns, show de bola, você está certo. Só que, para que serve o logaritmo dentro da equação exponencial? Para quando eu tenho uma equação exponencial cujas bases das potências não são iguais. Eu não consigo igualar, né, as bases da minha potência. Eu não consigo deixar, por exemplo, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Se assim fosse, era fácil. Então, a ideia inicial do logaritmo é eu poder resolver esse tipo de problema. Eu conseguir resolver uma equação exponencial cujas bases não podem ser igualadas, tá? E aí está o primeiro exemplo para vocês. Eu coloquei isso aí na tela, é uma equação exponencial, sim ou não? Sim. Sim. Porém, 2 elevado a x igual a 3 não me permite, né? Não é possível eu colocar na mesma base. Por quê? Porque o 3 eu não consigo escrever na base de 2, tá? Então, eu vou fazer pela definição. Olha só, a gente tinha na definição que b elevado a x é igual a a, c e somente c, log de a na base b é igual a x. Foi isso que eu escrevi. Essa é a definição de logaritmo. Então, se eu tenho algo escrito nesse formato, que é b elevado a x igual a a, isso é uma equação exponencial, eu posso transformar isso em um logaritmo. Aonde, perceba, o x, que é o meu expoente, por isso que é uma equação exponencial, vai ser o resultado do log. X é o logaritmo de A na base B. Então, eu consigo escrever uma equação exponencial na sua forma logarítmica, tá? Então, eu coloquei para vocês assim, ó. Olha o exemplo. 2 elevado a x é igual a 3. Coloquei a definição. Essa é a definição de logaritmo. Então, a gente pode reescrever da seguinte forma. Opa, 2 era a base da potência, 2 vai ser a base do logaritmo. 3 era o resultado da minha equação exponencial, 3 vai ser meu logaritmando. E o expoente vai ficar sozinho ali, né? O x, que era expoente, vai ficar ali. E aí vai falar assim, ó, então x é igual a log de 3 na base de 2. E por muitas vezes os alunos devem pensar assim, tá, beleza, professor, e quanto vale log de 3 na base de 2? Eu não sei. A gente não sabe quanto vale. Eu falo no vídeo para vocês que os logaritmos, um ou outro, a gente consegue calcular. Mas a sua grande maioria, né, a gente não sabe quanto vale log de 2, log de 3, log de 5. Por quê? Porque eu tenho que dizer que número, 2 elevado a que número vai dar 3. Isso vai dar um número quebrado, tá? Não,
Não tem, a gente sabe que vai ser maior que 1, mas a gente não sabe dizer nada mais do que isso. Então a gente usa a notação de logaritmo. Ah, professor, mas como é que eu faria para calcular? Você tem propriedades para calcular e você tem tabelas, né? Existe um livro que hoje em dia não se usa mais, que são as tabelas logarítmicas, que é onde a gente consegue ver o valor dos logaritmos de acordo com a sua base, né? O meu avô, quando estudou, usou isso. Meu pai já não estudou, não usou, eu não usei, vocês não vão usar, tá? Por quê? Porque hoje em dia você tem um computador, onde você digita o log que você quer e ele vai te dar o valor, tá? Mas naquela época existiam livros ou tabelas onde você tinha os valores de logaritmo, ok? Pra gente poder ter o raciocínio talvez um pouco mais ligeiro, eu coloquei para vocês algumas ideias de logaritmo para a gente resolver. Ou seja, valores de logaritmo que a gente consegue resolver, tá? Então, tá aí o nosso primeiro exemplo. Log de 8 na base 2 é igual a x. Eu quero descobrir quem é o x. Quanto vale log de 8 na base 2? A leitura que a gente faz, presta atenção. Posso transformar isso numa equação exponencial? Posso, eu vou mostrar a tela daqui a pouquinho. Mas a leitura inicial é 2 elevado a quanto que vai dar 8? E se eu pergunto para você nesse formato, talvez fique um pouco mais claro. Olha, 2 elevado a quanto vai dar 8? Pergunto para vocês. 3. Professor, 3. Oi, diga. mas tipo assim, eu só vou conseguir fazer os logaritmos que tem tipo, uma resolução, tipo assim, não é muito mais fácil eu fazer só a equação exponencial, porque a gente sabe que 2 elevado a 3 é 8. Sim. Só que eu quero que você entenda o seguinte. A gente não sabe quais são os logaritmos que vão aparecer nos exercícios, né? Então, existem alguns que você sabe que resolver. E a gente falou assim, mas não era mais fácil ter feito na equação exponencial? Sim, mas esse tipo de logaritmo vai aparecer no meio de outros, né? Que depois a gente vai usar as propriedades, as operações. Então, a ideia básica é eu saber transformar o log num valor dele. No caso, esse aqui, você pode falar, log de 8 na base 2 é igual a 3. Vamos supor que eu não consiga fazer isso mentalmente. Aí eu vou lá. Eu transformo o log de 8 na base 2 igual a x nisso aqui. 2 elevado a x é igual a 8. O 8 é 2 ao cubo. Potências de mesma base, corta, x igual a 3. Você consegue entender que, por exemplo, naquele outro log que eu tinha, nesse aqui, né, log de 3 na base 2, eu não consigo resolver o valor dele? Eu não sei quanto ele vale? Tá? Então, é um resultado, esse aqui a gente consegue calcular, aquele lá não. Então, por mais que você diga assim, tipo, mas professor, não era mais fácil fazer a equação exponencial? Depende. Depende muito do que vai aparecer dentro do exercício para você, tá? Só que eu vou ser bem sincero. Quanto mais eu tiver praticado esse tipo de raciocínio que está na tela agora, melhor para mim. Tá bom? Professor, Diga, pode falar. uma coisa. Se aparecesse, tipo, sei lá, um logaritmo dentro de uma equação, o valor que eu vou colocar lá vai ser, tipo, 2 elevado a 3 ou, tipo, só o 3? 3. Só 3. Eu tiro o log de 8 na base de 2 e coloco o x no lugar. Quem que é o x? É o 3. Então, eu posso substituir dentro de uma equação, né? Se aparecer log de 8 na base de 2 em qualquer lugar, eu posso tirar esse log de 8 na base de 2 e colocar um 3 no lugar, porque ele é equivalente, ele tem o mesmo valor. Beleza. Tá? Próximo exemplo, log de 0,1 na base de 10 igual a y. Quanto vale o y? Ou quanto vale log de 0,1 na base de 10? Calma, como é que ficaria? Ficaria, tipo, 10 elevado a y igual a 0,1, né? Vamos lá. A ideia que você faz de construção é esse elevado a esse é igual a esse. Então, você já falou aí, 10 elevado a y é igual a 0,1. Perfeito. Você fez a transformação do log na equação exponencial e agora você pode resolver. Dá menos 1? Menos 1. Perfeito. Vou apagar aqui só para a gente poder passar a página, né? Tá aí, ó. Eu fiz a tradução, né? 10 elevado a y igual a 0,1. Lembrando que 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Tem potência de mesma base, pode cortar as bases. Y igual a menos 1. Isso quer dizer que
log de 0,1 na base 10, que é o que está na tela ali, tem um valor... Opa, espera que caiu meu celular no chão. Isso quer dizer que o valor desse log, né, desse logaritmo, é igual a menos 1. Ou seja, eu posso substituir o log de 0,1 na base 10 por menos 1. Fica claro? Todos me ouvem? Sim. Próximo exemplo. Agora log de 8 na base 4. Olha só. E agora é interessante. Por quê? Quando eu vejo esse primeiro exemplo, que número eu tenho que elevar o 2 para que dê 8? 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Perfeito. Que número eu tenho que elevar o 10 para dar 0,1? Menos 1, porque 10 elevado a menos 1 é 0,1. Agora, quando eu faço essa leitura, é o seguinte. 4 elevado a que número vai dar 8? Tem que E eu não transformar consigo fazer. Beleza, perfeito. Eu faço a transformação, né? Então, 4 elevado a z igual a 8. E aí eu utilizo a ideia de equação exponencial, aonde eu procuro a mesma base para poder cortar, né? Então, tanto 4 quanto 8 eu consigo escrever na base 2. Foi o que eu fiz aqui nessa coluna da direita, né? Corta as bases. 2z igual a 3, z igual a 3 meios. O que isso significa? Que eu elevar o 4, olha só, eu elevar 4 elevado a 3,5, 3 meios, né, desculpa, ou 1,5, vai ser igual a 8. Isso é nos trazido através do logaritmo, tá? Fica claro o raciocínio? Uma pergunta, Oi, pode Liana. falar. Pode fazer. Ali você... Calma aí. Cortou pra mim. Ali, Fala. olha... Calma aí, deixa eu pensar como eu vou perguntar isso. Sempre vai ficar o número... Tipo, y, 4y. É sempre o y com o número do b? Tipo, sabe? Aqui, nesse caso é o z, né? Sim. Mas é sempre esse número de baixo, o b, no caso, que vai ficar do outro lado. Ó, assim. isso aqui é a nossa base, correto? Sim. O 4 é a base. Então, a 4 continua sendo a base da potência também. O z, que é o resultado lá, vai ser o expoente. E aí, eu logaritmando, vai ser o que está desse lado. Eu transformei a escrita de logaritmo para exponencial. Tá bom, professor. Tá bom? Beleza. Vamos lá, tá? Ixi, acabei não cortando o texto ali. Falar um pouquinho sobre bases especiais. Tem no vídeo, tá? Eu não lembro se coloquei no PowerPoint, mas no vídeo tem. 2 bases especiais, galera. Uma é quando ela não aparece, ou seja, né? Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo. Coloquei o exemplo. Se não aparecer a base, eu já consigo decifrar que, essa base que não aparece é a base 10. Então, eu escrever simplesmente log de A e não escrever a base é a mesma coisa que escrever log de A na base 10. Professor, mas onde que isso é importante? Boa parte dos exercícios de vestibular e Enem é elaborado dentro dos logaritmos decimais, ou seja, com a minha base igual a 10. Só para ele não ter que escrever a base. Professor, mas e as outras bases? Normal. Se ele quiser utilizar a base 2, ele vai pôr o 2. Se ele quiser colocar a base 3, ele vai pôr o 3 e por aí vai, tá? Existe um outro tipo de logaritmo, uma outra base especial, né? Que é aquilo que chamamos de logaritmo neperiano ou natural. Ele é representado, galera, por LN. Olha como é que eu escrevi aqui, ó. LN, tá? Eu não escrevo log n, é LN, logaritmo neperiano. A base dele é o número de Euler, que é uma constante igual a π lá, né? Π é 13 para 14, 15, 9. Essa aqui é 2,1 e não lembro todo o resto. Então, o número de Euler é a base desse logaritmo. Nossa, professor, mas por que vamos usar uma base de um número tão feio? Galera, foram feitos estudos. Na época que foi realizado, né, o estudo dentro dos logaritmos, foi utilizada essa base. Mas não se preocupe, porque você não precisa saber e elevado a quanto vai dar algum número. Se necessário for, se o exercício for utilizar, ele vai te dar o valor do logaritmo, tá? E essa é a notação que eu coloquei, ó.
ln de A é como se eu escrevesse log de A na base E, tá? Então, se necessário for, ele vai te dar. E é assim que a gente vai encerrar a aula, né? Como que eu vou saber os valores dos logaritmos? Como que eu consigo substituir se eu não conheço, né? Se não for um logaritmo daqueles capazes de calcular, e quais são capazes de calcular? Os 3 exemplos que a gente usou hoje, a gente podia ter calculado, tá? A gente mostrou como é que calculou. Se tiver no exercício um logaritmo que não posso calcular, ele tem que me dar, por exemplo, log de 2. Log de 2, a base é 10, né, quando não aparece. O exercício vai te dar, vai colocar alguma coisa envolvendo logaritmo, e aí ele vai pôr entre parênteses. Utilize log de 2 igual a 0,3 ou 0,30, tá? E esse é um dos valores que a gente utiliza bastante dentro da matemática. Porém, você não precisa saber decor. Vou falar de novo. Logaritmo que você não tem como calcular através da equação exponencial, porque não consegue deixar na mesma base, você não precisa saber decor. Se o exercício quiser que você substitua, ou se quiser que você transforme, ele vai te dar, olha, o valor desse logaritmo é tanto, e aí você vai poder substituir, tá bom? Para as próximas aulas, a gente vai trabalhar as propriedades do logaritmo, e para a próxima aula eu gostaria muito que você já tivesse assistido a aula de logaritmo, né, o vídeo de logaritmo, e depois leia o PowerPoint, porque nas duas frentes, tanto o PowerPoint quanto o vídeo, eu trabalho a ideia das propriedades e também a condição de existência. O que é condição de existência? É que precisa acontecer algumas coisas dentro do meu logaritmo, dentro do meu logaritmando e da minha base, para que eu possa falar, opa, esse logaritmo existe, ou opa, esse logaritmo não existe. E essa condição de existência, eu já estou clicando na cabeça de vocês de que é importante, eu preciso ter ciência de qual é a condição de existência de um logaritmo, tá? Isso está nas aulas do E-Class, então eu peço que você, por favor, leia com atenção, ou escute com atenção as aulas, né? Copie essas informações, porque mais para frente, a hora que a gente entrar em equação logarítmica, função logarítmica, inequação logarítmica, eu preciso ter ciência de qual é a condição para que tudo isso aconteça, tá? Então, é importante a gente ter essa visão aí, ok? Peço que vocês estudem com bastante afinco as propriedades e a condição de existência. Visto que o que a gente viu hoje, o que eu passei para vocês hoje na aula 1, é a base do logaritmo. Tudo que a gente for falar sobre logaritmo vai ser baseado nessa aula que a gente teve agora. Tá bom? De boa. Beleza. Galera, alguma pergunta? Não. A princípio, essa